A eleição é um dos poucos momentos em que praticamente todo cidadão fica em pé de igualdade. O voto de cada um dos brasileiros tem o mesmo valor, independentemente de classe social, sexo, raça ou religião. Talvez essa seja a principal motivação dos eleitores. Além de igualdade, outro sentimento é o da liberdade para analisar candidatos e campanhas. E nestas eleições, essa é uma tarefa difícil até para os especialistas. E para fazer uma análise das campanhas eleitorais esse ano, ao meu lado está o Zionel Santana. Ele é cientista social e vai falar para a gente sobre uma avaliação do que ele acha que está acontecendo nesse cenário político. Então, Zionel, essa campanha desse ano está bem atípica. A gente está vendo aí não tanto barulho, as ruas mais limpas. A que se deve isso aí? Primeiro é uma mudança em função de aplicação de leis um pouco mais claras e severas em relação às campanhas eleitorais, né? Começando pela questão da ficha limpa, onde os candidatos eles precisam provar que eles não têm nenhuma pendência com a justiça, que no passado era diferente. Ele poderia se candidatar e durante o processo da campanha, inclusive até eleito, começava todo o processo de provar se era ou não. Então, nesse período, tinha exatamente uma grande discussão de defesas e ataque durante a campanha de acusações. Agora, já pressupõe que esse candidato ele não teria nenhuma questão nesse sentido com pendência com a justiça. Então, você já tira um pouco essas acusações. As acusações acontecem mais em casos já julgados, né, ou em tramitação. Outra questão importante é exatamente a questão da transparência da divulgação, né, desses candidatos no portal do Supremo Tribunal Eleitoral, que mostra exatamente as questões muito claras, o que cada um faz, o que tem, as suas condições financeiras, aquilo que ele precisa provar exatamente para a população. Então isso certamente também facilita muito com uma clareza do que se tem ou não se tem sobre determinados candidatos. As empresas também não puderam fazer doações esse ano, né? Não, outra questão também é as dificuldades, a burocracia da arrecadação de dinheiros para o fundo de campanha, que antes tinha uma política um pouco não tão clara, agora isso está bem regulamentado pela lei. Então, de certa forma, a prestação de conta, antes ela acontecia depois, né, do período da campanha. Essa prestação de conta agora ela é diária. Então, isso faz com que os partidos, para gerenciar os seus recursos, eles têm muito mais dificuldade, porque precisam estar provando exatamente a origem dos seus recursos. Isso faz com que a campanha seja talvez mais simples, né, para a maior parte dos partidos, mesmo formando aqueles que já têm tradicionalmente uma estrutura financeira melhor, mas mesmo assim você percebe que existe aí investimentos mais acomodados em relação às campanhas. Esse ano, Varginha, a gente não teve nenhuma pesquisa eleitoral divulgada. Por que você acha que não houve isso e qual que é o problema? Assim, o que isso ocasiona aí na escolha do eleitor? Primeiro, essas pesquisas elas são caras, né? Para ser realizadas, são grandes institutos que realizavam essas campanhas. E depois, muito dessas pesquisas estavam relacionadas às empresas, ligado à divulgação da propaganda do candidato, que usava isso como marketing político de influência da opinião pública. Hoje estabelecido por lei, primeiro precisa ser aprovada a metodologia da pesquisa e essa pesquisa é efetivada, precisa ser registrada primeiro para depois ter uma divulgação. Então isso dificulta você usar simplesmente uma pesquisa de opinião pública como manipulação da intenção de voto, principalmente para influenciar a população. O que você acha em relação aos debates? A gente vai ter um grande debate hoje à noite na IPTV, que já é tradicional, mas as outras emissoras não fizeram. Você acha que esse debate pode ser decisivo aí na escolha dos candidatos? Normalmente aí quando está chegando próximo, né, nós já estamos na última semana, aqueles eleitores indecisos, né, que ainda não tinham uma opinião formada, eles estão atentos ao posicionamento aí. Por isso esse debate, que é tradicionalmente não só para prefeitos, mas governadores e presidente, esse último normalmente é onde que boa parte dos indecisos talvez vão se decidir sobre quem eles vão escolher para depositar os seus votos. Qual que é a avaliação que você faz, Zionel, das eleições municipais, levando em conta
o contexto nacional, como que isso influencia o nosso contexto aqui municipal, porque muitos eleitores têm um descrédito da política aí por causa desses escândalos de corrupção que a gente está vendo espalhados aí no país. Você acha que isso causa um descrédito, as pessoas assim demoram mais a escolher, ficam analisando mais? Você tem uma geração que está chegando, que é uma geração crítica, né? Estão voltando pela primeira vez ou até pela segunda vez, eles têm um olhar diferente sobre a política, diferente de uma geração passada que estava um pouco apática. Então há essa mudança de fato. Então, nesse cenário, o fato de você ver, né, as manifestações do Ministério Público, denúncias, julgamento, você faz com que a população comece a ter uma consciência melhor para poder escolher seus representantes locais que tenha uma consonância com aquilo que está acontecendo dentro de uma noção de acompanhamento das eleições e da política nacionalmente. Isso é uma tendência que você acaba refletindo no município as escolhas orientadas por essas discussões dos últimos anos sobre a corrupção no país. Um pouco mais de transparência, honestidade e compromisso com a questão pública. Se você pudesse escolher uma palavra ou uma frase que definisse as eleições desse ano, quais seriam aqui no contexto de Varginha? Primeiro, maturidade na questão democrática, porque os candidatos a cargos eletivos da Prefeitura de Varginha tiveram que explorar bem os espaços públicos no qual eles foram convidados. Diferentemente do passado, se fazia o famoso showmício, que você colocava multidões em torno, né, de um discurso que não tinha muita fundamentação. Agora não, esses candidatos estão entrando nas escolas para debater, nos conselhos comunitários, estão indo para as instâncias mais pé no chão para estar junto da população, escutando as suas propostas, os seus questionamentos. O que no passado esses candidatos estavam blindados. Poucos participavam de debate em função do investimento desses grandes shows, dos seus grandes comícios. Hoje não, hoje eles estão mais próximos da comunidade. Por isso eles exploram cada vez mais esses espaços, né? Hoje a grande diferença é isso, os candidatos estão indo para os espaços públicos em contato com a população para poder escutar e debater com ela. Daniel, então muito obrigado pela entrevista. Ficam aí então as nossas informações para você escolher bem o seu candidato agora no próximo domingo, dia 2 de outubro. Aguinaldo Monteiro para o Jornal Cidade.